Boa tarde a todas. Eu sou Andréa Sambati, sou presidente da Boehringer Ingelheim do Brasil. E é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, poder escutar de tantas mulheres inspiradoras desde de manhã e que eu realmente me identifiquei com muitas das histórias. E muitas coisas eu pensava, nossa, eu também passei por isso, nossa, eu também sinto isso. E poder estar aqui e dividir juntas, né, essa vivência é uma coisa que é muito importante, uma coisa que eu gostaria de ter tido essa oportunidade há 20 anos atrás. E o que eu pensei para dividir hoje com vocês são duas perguntas que eu sempre recebo. A primeira é, você sempre quis ser CEO? E a segunda, essa, principalmente de mulheres, é como você faz para equilibrar aí, sendo CEO, a sua vida pessoal. Eu vou começar pela primeira, que é mais fácil. A resposta é fácil, não. Eu não pensava em estar numa posição, liderando a empresa num país. E foi há muito pouco tempo, só há 10 anos atrás, que eu comecei a realmente sentar ali na cadeira de motorista e realmente pensar estrategicamente o que eu quero, onde eu quero chegar. E, gente, funciona. Quando a gente se vê naquela posição, quando a gente acredita na nossa capacidade e começa a trabalhar, e hoje de manhã a Ana Paula fez uma abertura com duas coisas muito importantes. Você ter a ambição e você fazer o network. Então, quando você faz isso estrategicamente, dá certo. Minhas últimas duas posições como presidente da Boehringer no Canadá e presidente na Boehringer aqui no Brasil, foi realmente um trabalho intencional. Mas a minha primeira posição de General Manager, né, na Suécia, não. Na verdade, foi uma oportunidade, e isso sim, eu sempre abracei as oportunidades na minha vida. Mesmo que desse aquele friozinho na barriga, que eu podia sentir que eu não estava totalmente preparada, mas eu agarrava aquela oportunidade. Mas eu precisei de outras pessoas, outros líderes, verem o meu talento, me valorizarem e abrirem as portas. E aqui eu convido a cada uma de vocês a sentar mais nessa cadeira de motorista mesmo e pensar, o que você quer? Onde você quer chegar? Hoje de manhã, né, a Ana Paula, junto com a Luísa, lançou aí um objetivo em 2030, a gente ter 50% de mulheres em todas as posições de poder, na política, na governança, nas empresas. Mas eu acho que para isso a gente precisa, todas nós, termos essa ambição, termos essa coragem e dirigir a nossa carreira. E daí eu comecei a pensar depois, né, por que será que eu nunca tinha me visto antes de uma pessoa, do meu líder chegar e me falar, olha, você gostaria de dirigir a empresa, né, ser uma general manager? Eu nunca tinha pensado nisso. Por quê? Por que será que eu não tinha pensado nisso, né? E quando eu comecei a pensar sobre isso, naquela época, né, todos os presidentes de empresas que eu via, os modelos, eram homens com estilo de liderança que eu não me identificava, um estilo de liderança mais hierárquico, mais top-down, que até me intimidava, para falar a verdade. Eu olhava para os presidentes, né, e eu não enxergava, esse não é o meu estilo de liderança. Eu não conhecia, na verdade, nem mulheres, na verdade, naquela época, em posições de presidência. E eu acho que essa talvez tenha sido um dos motivos que eu não conseguisse me enxergar, porque eu não tinha modelos. E foi muito interessante, tanto nessas últimas 3 posições, né, de liderança, quando eu fui anunciada, eu recebi tantas mensagens de tantas mulheres, principalmente aqui no Brasil. Quando eu voltei, né, eu morei 12 anos fora, e quando eu fui anunciada que eu ia voltar para o Brasil como presidente da Boehringer, eu recebi muitas mensagens, né, de muitas mulheres, como que isso inspiravam essas mulheres, como que isso abriam oportunidades de pensar, né, que elas também poderiam estar lá um dia. E eu acho que isso é muito legal, a gente ter essa possibilidade, ter modelos que a gente consigamos nos ver nessas posições. Isso me leva para a segunda
pergunta, né, que sempre me fazem. Como que você administra? É possível, de verdade, você estar numa posição de CEO e ter uma vida particular, ter uma vida pessoal? E esse era o meu medo lá atrás, quando na minha primeira posição eu titubeei um pouquinho, será que é isso que eu quero? Na época meus filhos ainda eram pequenos, será que eu vou conseguir equilibrar todos esses pratos, né? A percepção que eu tinha era que para você ser líder de uma empresa, você tem que casar com aquela empresa, como a gente escutou agora há pouco, né? E você tem que deixar de segundo plano a sua família. E isso, para mim, era inegociável. A minha família é muito importante e sempre foi muito importante para mim. É fácil, de verdade, aqui. Não, gente, não é fácil. Mas nunca foi fácil. Se você ama o que você faz, e para mim isso desde o meu primeiro emprego, desde estagiária. Se eu amo o que eu faço, e eu sempre estou fazendo coisas que eu amo, porque se eu não estou, eu vou mudar, eu vou dar os meus 150%, eu vou colocar minha paixão, eu vou fazer, eu vou acontecer. Não tem como, né? Você vai estar lá, independente da posição que você está. Agora, é óbvio, a posição de CEO tem mais estresse, né? Mais responsabilidade. Hoje eu tenho a responsabilidade, com 1.600 funcionários aqui no Brasil, de liderar a empresa. E sendo a primeira mulher também, a primeira brasileira aqui no Brasil, eu tenho uma responsabilidade. Tenho que entregar, né? Eu tenho que deixar essa porta aberta para as próximas mulheres. O que, por si só, já é bastante pressão. Mas o que eu faço? E daí eu acho que cada um tem que se conhecer para entender o que você vai conseguir fazer para equilibrar a sua vida. Para mim, são 3 pilares, e se esses 3 é um tripé. Se qualquer um desses pés não tiverem equilibrados, não vai dar certo, o banco não vai ficar de pé. O tripé é a minha vida profissional, que é muito importante para mim, a minha família e eu mesma, né? E foi muito interessante que a gente escutou das nossas colegas aqui nas últimas, agora na última hora, o quanto é importante a gente cuidar da gente mesmo. E o que funciona para mim é eu estar presente. Então, se eu estou no meu trabalho, eu estou presente, eu estou ali 100% dedicada. Se eu estou em casa, e isso para mim é inegociável, se eu estou nas minhas férias, eu não vou ficar checando e-mail. Quando eu estou com os meus filhos e com a minha família, eu não vou ficar no celular. E hoje a gente tem um desafio muito maior, porque não é só no celular, nos e-mails. Hoje também é no Instagram, no Shopee. Então, assim, se eu estou ali, eu estou realmente dedicada para os meus filhos, para o meu marido, para as minhas amigas. Eu estou ali presente, vivendo aquele momento. Agora, às vezes, e muitas vezes acontece isso, existem coisas, por mais que a gente queira priorizar, a gente ainda não consegue se duplicar, né? E tem momentos importantes, profissionais e na sua vida pessoal, e você vai ter que fazer uma escolha. E o mais difícil para mim é fazer escolhas e não se sentir culpada. Quem aqui se sente culpado aqui e ali porque não pode, talvez, ir numa festa de uma amiga ou não consegue ir numa reunião da escola, ou até porque decidiu fazer alguma coisa e não pode não pode participar daquela reunião do trabalho ou pegar aquela promoção. Quem aqui se sente culpada de vez em quando? Eu ainda tenho que trabalhar nisso, venho trabalhando nisso, né? Porque isso é muito importante. A gente se cobra demais. Eu lembro até hoje, né, que tinha uma festinha junina, muitos anos atrás, do meu filho mais velho. Eu tinha uma reunião da empresa na Europa que eu tinha que ir, não tinha como. Foi muito mais difícil para mim do que para ele. Ele não lembra hoje. Hoje ele tem 23 anos, maravilhoso. Mas para mim doeu. Eu fiz de tudo. Eu pedi para o meu marido gravar. Eu pedi para minha mãe vir do interior, para o meu filho não se sentir tão sozinho. Mas mesmo assim doeu. E é isso que eu acho que a gente precisa trabalhar mais. Se cobrar menos, se sentir menos culpada, porque a gente tem que fazer escolhas, né? E a escolha
vai ser a melhor escolha que você consegue fazer naquele momento. Agora, o importante é difícil manter todos os pratinhos ali equilibrados. O importante é que não seja, para mim, que não seja sempre o mesmo pratinho que cai e quebra. E isso é uma coisa que eu tento fazer constantemente, né? A minha carreira, para mim, é muito importante. A minha família é ainda mais importante, né? E como que eu consigo equilibrar todos esses pratos? Como eu consigo estar o melhor de mim ali, naquele momento? E daí vem o terceiro pé do tripé, eu mesma. E foi muito interessante que eu escutei aqui a Adriana falar sobre isso, a Lorice. Então, como que a gente consegue se cuidar? Né? Como que a gente consegue se cuidar não só do físico, mas também do emocional, do espiritual? Como que a gente consegue estar no melhor de si? Porque só se você estiver no seu melhor de si que você vai conseguir ser uma boa profissional, ser uma boa líder. Como líder, a sombra que você faz na organização, você não tem ideia, né? Todo mundo olha para você. Então, se você não estiver bem, você não vai conseguir estar no seu melhor profissionalmente. Para sua família, se você não se cuidar e não estiver bem, como é que você vai cuidar da sua família? Então, a gente não pode esquecer, e não é fácil, né? Tem que confessar que eu não consigo acordar às 4h30 da manhã para fazer ginástica. Mas daí, de novo, vamos nos cobrar menos. E eu tenho que pensar isso, porque eu sou perfeccionista. Mas como eu me cobro menos? A gente não é a Mulher Maravilha. E a gente não pode tentar ser. A gente tem que ser a melhor pessoa que a gente pode ser naquele momento, né? Então, esse seria o meu convite para vocês. Primeiro, que vocês acreditem em vocês, que vocês tenham ambição e direcionem realmente o que você quer ser, o que você quer aprender, onde você quer estar. E depois, tenha esse equilíbrio. O equilíbrio perfeito é ilusão. Se alguém conseguiu, por favor, me procure ali depois para me contar. Mas, assim, equilibrar todos os dias tudo é impossível. Então, vamos nos cobrar menos, vamos sentir menos culpa de não poder estar em 3 lugares ao mesmo tempo e vamos ser mais generosas com a gente mesmo, né? E não esquecer do pilar de se cuidar, porque isso é a base de tudo. Se você não se cuidar primeiro, você não vai conseguir sustentar os outros 2 pilares do tripé. Então, é isso que eu tinha para dividir hoje com vocês. Muito obrigada.